Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos todos os dias orando o ano inteiro. Vamos orar pedindo a Deus que traga à existência, como diz em sua palavra, as coisas que ainda não existem. Porque Deus, Ele é um Deus que se agrada com a nossa fé. Aquilo que você precisa e que você busca a Deus de todo o coração e crê que Ele pode fazer uma grande mudança em sua vida, você vai receber as suas bênçãos. Então, para quem não escutou as outras orações, você coloque os seus pedidos em um papel ou em um caderno, vai escrevendo que os seus alvos são alvos, lugares, coisas que você deseja alcançar, porque Deus, Ele prepara bênçãos e Ele cuida dos caminhos, do nosso caminho, para nos entregar aquilo que Ele preparou. Agora precisamos entender que em nossa caminhada temos que agradar a Deus, porque Deus, Ele é um Deus zeloso e temos que respeitar a autoridade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Tem coisas que às vezes as pessoas pedem, mas elas estão andando em lugares errados, às vezes com pessoas erradas, e acaba atrapalhando o caminho. Mas olha que palavra boa de hoje. Olha como Deus é bom, porque Ele protege as nossas bênçãos. Tudo aquilo que Deus prepara para te entregar e para me entregar, Ele protege. Olha o que diz em Êxodos, capítulo 23, versículo 20. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Olha que bênção de Deus. Ele envia anjos poderosos para nos proteger e por todo o caminho e fazer com que cheguemos ao lugar que Ele preparou. A bênção que Deus preparou para as nossas vidas, ela está protegida, e as nossas vidas também, porque Deus, Ele é um Pai que Ele não faz as coisas pela metade. Quando Ele promete, Ele cumpre e Ele ainda protege, porque tem um inimigo das nossas almas que fica querendo atrapalhar a vida do povo de Deus. Mas olha, quando Deus, Ele protege alguém, não há nada nem ninguém que impeça de chegar ao lugar que Ele preparou. Olha o que aconteceu em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 28 e 30. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. E o rei Saul, ele ficou tão cheio de inveja, tomado de inveja, de raiva, porque ele sabia que Deus estava, ele viu claramente, Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi. E ele tinha dado uma filha dele para casar com Davi, para que Davi fosse lutar as batalhas e que Davi fosse morto nas batalhas, para ele se livrar de Davi, porque Davi foi ficando cada vez mais famoso e ele viu que Deus estava com Davi.
e não estava mais com ele, porque o rei Saul, ele desagradou a Deus. Aí Davi foi ungido pelo profeta para ficar no lugar de Saul, no lugar que Deus preparou para Davi, porque Davi era um homem de bom coração e que agradou a Deus. Foi o homem do coração de Deus. Ele agradou muito a Deus pela sua bondade, pelo seu respeito, por tudo que ele fazia, colocando Deus em primeiro lugar. Tudo que Davi ia fazer, Davi perguntava para Deus se podia fazer. Davi nunca se sentiu só, porque Davi sabia que Deus estava com ele. Davi sempre falou do Deus dele. Davi nunca se envergonhou. Na hora do gigante, todas as pessoas ficaram como pode. Um jovem ter coragem de lutar com um gigante. Até o gigante, quando ameaçou, ele falou: você está ameaçando o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Você, hoje mesmo, Deus vai entregar sua vida em minhas mãos. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que a força não era dele, era de Deus. Quando entendemos que a força que vem em nossas vidas é de Deus, nós sabemos que grandes coisas e grandes transformações acontecem em nossas vidas. Então, você não vai ficar pensando coisas ruins, coisas pequenas, não vai dar ouvidos a pessoas que diz que você não vai conseguir, que você não vai ter uma mudança, uma transformação, que você não vai chegar a lugar algum, porque Deus já preparou o lugar. O que Deus tem preparado para você e para mim, não há quem atrapalhe. Olha o que diz em Êxodos, capítulo 23, versículo 22. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Então, Deus enviou um anjo para ser um mensageiro para as pessoas, para falar com as pessoas. E se as pessoas ouvissem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, quer dizer, a palavra de Deus, tudo que Deus fala para que façamos aqui na terra, aí serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Então não adianta ninguém lutar contra os seus sonhos, porque literalmente vai ficar só olhando as tuas vitórias, vai ver os teus sonhos se realizarem, vai ver a tua transformação, vai ver a vitória na saúde, porque coisa ruim é quando a pessoa está passando por um problema de saúde que fica outras pessoas falando que a pessoa não vai ficar boa, que a pessoa só tende a piorar. Quando a pessoa tem uma certa idade, então, aí ficam falando, nunca mais vai ficar bom disso aí, vai morrer assim. Você já ouviu essa expressão? Você vai morrer com essa enfermidade. Você não nasceu com essa enfermidade. Então, você não tem que aceitar essas palavras. Você não vive assim. É uma temporada, uma passagem. Davi lutava as lutas dele, mas Davi vencia todas. Por que Davi vencia todas? Porque ele sabia que era Deus quem lutava por ele, Deus quem estava com ele. Quando Deus está conosco, não tem inimigo que nos vença, porque ninguém vive sem batalhas aqui na terra. Não há uma pessoa que não tenha um problema para resolver, uma situação. Às vezes a maré está bem mansa, aí a pessoa pensa que está tudo bem e tem pessoas tramando coisas contra aquela vida, porque se é uma coisa que incomoda, é paz. Quando você está em paz, aí começa a aparecer os inimigos, porque tem pessoas que não suportam ver o outro bem no casamento, aí começa a chamar às vezes
um colega, porque isso não é amigo. Amigo dá bons conselhos. Um amigo verdadeiro, ele quer o bem do outro. Aí quando a pessoa tá bem no casamento, aí aparece um se dizendo que é amigo, vamos ali, aí chama para beber, para ir assistir um jogo, vamos lá, olha, tal jogo vai acontecer, aí tira o homem dos planos da sua esposa, dos seus filhos, de passarem um final de semana juntos, às vezes de ir visitar um parente ou ir a um parque, fazer algum programa junto com a família, aí aparece um para estragar. Aí quando o esposo vai falar com a esposa, aí começa a discussão. Aí já não tem mais paz no casamento. Aí daí começa as discussões porque o outro não quer que o seu colega cresça e que ele tenha paz. Aí começa logo a mexer com a família. Começa a falar mal. Mas tua esposa tem que entender que você merece, você trabalha a semana inteira, você merece sair sozinho. Quantos casamentos foram destruídos por causa dessa história? Você merece. E a família é de Deus, é coisa sagrada. Quando se forma uma família, a não ser que chame outra família, vamos sair juntos, vamos jantar, vamos passear, venha almoçar na minha casa, mas com muito cuidado com quem você se junta, porque olha, Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Ele dava as coisas, ele dava as condições para Davi ir para a guerra, mas ele pensava que Davi ia morrer. Tem pessoas que dão algo de bom que é para tirar algo de você. Esse exemplo que eu dei é para muitas coisas. Esse exemplo que eu dei do homem chamar o outro colega para sair para um jogo que é tão normal, é tão simples, um esporte. Vamos assistir um jogo, deixa tua esposa em casa e daí vai assistir um jogo, depois demora um pouco, mas sua mulher quer mandar na sua vida, você não pode tomar uma cerveja, ou seja, ir na pizzaria comer uma pizza, que mal faz isso? Tua mulher te domina. Eu estou dando só um exemplo de várias coisas, às vezes é no trabalho. Você vai ficar trabalhando, tem pessoas que chegam para outra e falam, você vai ficar trabalhando, fazendo a mais do que esse povo merece, olha, você ganha muito pouco para você fazer tanto pelo seu trabalho. Não faça isso. Você acha que seu chefe vai lhe valorizar? Olha, tem um que é supremo, que é o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Ele vê tudo que você faz no secreto. Não espere promoção de chefe, de pessoas, de colegas e reconhecimento de ninguém. Quando Deus reconhece o teu trabalho, é Ele que prepara um lugar, é Ele que prepara algo, como diz na palavra de hoje. Deus prepara. Eis que envia um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho. Então você tem a proteção de Deus, que é o principal. Quando você obedece a Deus, quando você faz as coisas direito, não tem inimigo que atrapalhe, não tem pessoas que invejem, que possa te parar, porque ninguém conseguiu parar Davi, porque Davi tinha o temor do Senhor e Davi fazia o que agradava a Deus. Aí continuando, ele envia um anjo à frente eu envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei, ao lugar que Deus preparou. Você acha que um Deus que é grandioso e que é nosso Pai, Ele não tem mais para te dar do que foi tirado de você, do que você está sendo, às vezes humilhado, às vezes
tão preocupado com tantas contas a pagar, com tantas coisas. Aí um fala assim: eu vou tirar um tempo porque eu não aguento mais essa vida. Sim, meu irmão, minha irmã, tire um tempo para Deus. Não queira mais essa vida de problemas, vida de fracasso, vida de preocupação, de falta financeira. Não aceite essa vida para você, porque é trabalhando e buscando a Deus que você vê as coisas acontecerem. É colocando a sua fé em prática, como Davi. Davi é um homem que nós devemos seguir o exemplo dele. Claro, primeiro de Jesus, porque Jesus veio para nos dar ensinamento, que aquele que confia no Pai, e como ele disse, e tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Você está com seus pedidos nas mãos? Porque eu não sei o que você precisa, mas você sabe. Aí o nosso Deus é um Deus que ele ama trazer à existência as coisas que ainda não existem. Ele chama todas as coisas à existência. Então vamos orar. E pensa nessa palavra que eu te falei, agrada a Deus, porque quando você agrada a Deus, ele será inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Você já pensou? Não há nada nem ninguém que possa parar um homem, uma mulher que tenha a proteção de Deus, que tem a bênção do Senhor. E é essa bênção, essa proteção que eu peço a Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, protege as nossas vidas, envia teus anjos poderosos, Pai, para que cheguemos ao lugar que o Senhor preparou para os teus filhos e filhas. Senhor, na tua palavra diz que tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Pai, eu estou orando aqui com essa multidão de pessoas que fizeram os alvos. Nós estamos aqui em oração, em concordância com a tua palavra, que tudo que pedirmos em oração, crendo receberemos. Pai, abençoa os pedidos dos teus filhos e filhas e traz à existência, Senhor, a cura, os milagres que os teus filhos e filhas que não conseguem, Senhor, trazer à existência, a não ser através do teu milagre, da tua bondade, do teu amor. Pai, leva teus filhos e filhas ao lugar que o Senhor, aos lugares que o Senhor preparou. Coloca teus filhos e filhas em lugares de destaque, em lugares, assim como o Senhor fez com Davi, grande transformação, apesar de tantas lutas, mas nós cremos que a vitória já é nossa, porque o Senhor, além de nos abençoar, vai trazer todos os nossos pedidos, Pai, que agora colocamos as nossas mãos em cima, o Senhor vai trazer à existência, porque temos fé, cremos que o Senhor é todo poderoso para fazer isso e além, e muito além, tudo para a tua glória, Pai. Protege as nossas bênçãos, nos livra de toda tentação humana e espiritual. Pai, nós te entregamos todos aqueles que odeiam as nossas vidas. Cuida deles, Pai. Tira as vendas dos olhos espirituais de todas as pessoas, Senhor, que estão cegadas. Dai-nos discernimento espiritual para andarmos em lugares seguros. E, Senhor, eu creio que muitas pessoas darão testemunho, tudo para a tua glória neste canal. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, já agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor está derramando na vida dos teus filhos e filhas. Em nome do Pai, do Filho, Jesus Cristo e do Espírito Santo, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males e perigos, de toda maldade humana e espiritual, do homem sanguinário. Senhor, abençoe e protege também as nossas crianças, animais, todos aqueles que são indefesos, Pai, todos aqueles que estão passando por situação de risco, nos dá livramentos de acidentes e nos abençoa com a tua mão poderosa. Nós te amamos, Senhor, e aguardamos a tua resposta, como diz no Salmo 91, que o Senhor fala: porque Ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Para a tua glória, Pai, em nome de Jesus, eu já agradeço as bênçãos que o Senhor está liberando através deste canal. Em nome do Senhor Jesus. Amém.